Olá, pessoal! Hoje mais um Chama Que é Show. E eu estou com uma pessoa muito especial, que eu estou muito animada. Sabe por quê? Se hoje, gente, eu tenho um podcast, se eu consigo falar nessa câmera aí, eu devo a essa pessoa que me motivou, me incentivou, falou para eu passar batom, tá? Então, ela é uma pessoa incrível, uma profissional, assim, que inspira muitas mulheres. E está aqui conosco hoje Ângela Alonso, essa mulher maravilhosa. Muito bem-vinda, Ângela, no nosso canal Chama Que é Show, porque eu tenho certeza que a sua história vale ouro. E você é um show sempre, né, amiga? Que aonde você chega, a Ângela, onde ela chega, ela nunca passa despercebida, tá? Então, a Ângela vai se apresentar, falar quem é a Ângela, para que vocês apertem os cintos e compartilhem esse podcast, porque a gente vai dar muita risada aqui, vai ser incrível. Então, vem com a gente. Vai sim, Rosângela. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Você é que dá o show. Aí eu lembro, sim, da primeira vez. Eu lembro. Terrível. Tá? A Rosângela sempre linda, maravilhosa, vistosa, faladeira, né? Simpática. Tá? Aí eu falei, puxa, bacana, vamos gravar, então, um pedacinho, né? De uma norma de contabilidade, né? Que é a nossa profissão. Colocamos a Rosângela sentada, ligou a câmera, ela fez assim. Socorro! E não gravou. Rô, passa batom. Passou batom, porque o batom, na mulher, ele dá um up na nossa alma, né? A gente muda de personalidade. Uma mulher sem batom é uma mulher sem personalidade, né? Precisa ter. Rô, passa batom. Passou batom. Vamos gravar? Ai, socorro. Travou. E hoje, olha que orgulho, tá? Eu sendo entrevistada no seu podcast, você com todo esse brilho, com todo esse desempenho maravilhoso que a gente tem visto aí no mercado. Parabéns, viu? Obrigada. Acompanhei a tua trajetória e sou sua fã. E é muito importante, né, a gente encontrar pessoas que nos impulsionam, né? Como isso muda, faz toda a diferença. Porque isso, gente, foi em 2018. E eu realmente tinha uma dificuldade enorme em relação a isso. E a Ângela sempre me impulsionando. E isso faz a diferença. Então, quando você tem alguém perto que te faz, isso muda tanto. Porque se eu não tivesse acreditado naquilo que você me disse, que eu era capaz, de repente eu tinha ficado travada. Mas você era uma estrela. Só faltava ir pra frente da câmera, sabe? Bateu o olho, a gente sente o brilho, via o brilho. Aquilo precisava expandir, né? Precisava explodir aí, ó. Tá aí, Ai, e a Ângela, que é essa mulher incrível, que eu tenho certeza que muitas mulheres olham pra Ângela e falam assim, poxa, como é legal você ter alguém pra você admirar. E você é uma pessoa que todas nós mulheres admiramos, viu, Ângela? Então eu quero que você conta quem é essa Ângela aí. Conta aí pra nós, fala quem é você, pro público começar a se conectar aí. Ó, eu sou contadora, tá? Na verdade, eu atuo em auditoria contábil e atualmente também em perícia contábil, né? E em parecerista. Tá? Tem alguns livros... Vai falando aí, ó. Alguns livros escritos de forma sempre compartilhada, porque a gente não tem tempo de escrever um livro, né? E quando a gente começa, até terminar, na velocidade que as informações hoje avançam, a gente, quando termina o livro, ele já perdeu totalmente o prazo dele de validade. Então, uma coisa muito bacana que tem surgido, que a gente tem incentivado todos a trabalharem dessa forma, é capítulo. Sim. Tá? Você escreve um capítulo e foca. E aquilo fica muito legal, muito interessante, e o livro sai em pouquíssimo prazo. Então, dessa forma, nós já tivemos alguns livros na Academia Paulista de Contabilidade, onde eu estou vice-presidente, e também no CFC, e 2 desses livros, né, foram de mulheres, né? Mulheres, né? Só Não podia mulheres. faltar, né? Podia faltar esse comentário, né? Não, é porque... bom, depois a gente conversa, tá? Deixa eu voltar a quem eu sou, tá? Então, eu sou contadora, com muito orgulho, tá? Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou mãe de gata agora. Ai, já fui de cachorro, agora é gata. Professora, né? Tá? Fui professora, né? De vez em quando a gente tem umas atuações aí pessoais, por exemplo,
Eu gosto de fazer crochê, estou procurando um evento, que tudo, tá, de gente. mulheres que sentem e batam um papo fazendo crochê, mas que não seja no meu horário de trabalho, né? Porque Boa. existe, Boa. mas é para quem não tem horário comercial, Boa. mais ou menos horário comercial, porque a gente começa de manhã e vai até a hora que terminar. Então, basicamente, E é uma empresária, gente. E eu morro de rir que ela sempre fala assim, ela fala firma, né? Porque ela é auditora. Sabe aquelas auditoras? Aquela super auditora? Pelo amor de Deus, gente. A Ângela tem aí a empresa dela de auditoria, uma empresa super conceituada, né? Que as pessoas se inspiram para identificar como ela trabalha com o time dela, porque você já vem, seu pai também era contador, né? A empresa já tem mais de 55 anos. Gente, uma tá? empresa Então, mais de 55 anos. Respeita, por favor, essa eu história. Eu sou segunda geração já, né? E, atualmente, nós estamos com uma equipe bem reduzida. Primeiro, porque falta mão de obra que a gente possa moldar, porque as pessoas não estão muito interessadas em seguir uma carreira de auditoria, porque demanda muito estudo, demanda muito esforço, né? É uma super competência. Então, eu admiro muito. Então, quando você trabalha com uma equipe reduzida, essa equipe tem que ser muito boa. E a minha equipe é muito boa. Sim. Tá? Então, a gente investe muito em educação continuada. Meu sócio, Nelson, que é maravilhoso. A Cristina, que cuida de tudo. Eu ia falar da parte administrativa e financeira, mas não, ela cuida da gente também. Então, ela cuida de tudo, né? Sim. Os funcionários, que são sempre colaboradores, são registrados. Temos também colaboradores contratados, Sim. porque os assuntos específicos... Conforme os projetos também, conforme né? os projetos. Quando a gente não tem aquela expertise, aquela confiança, tá, naquele assunto, a gente contrata especialistas para fazer parte da equipe, e com isso a gente foi, desde sempre, trazendo o nome da Alonso Barreto, Auditores Independentes, de uma forma muito boa, muito conceitual. Hoje nós somos reconhecidos pela ética. Sim. E nós só atuamos por indicação. É, legal. Você vê, é uma empresa que está aí há mais de 50 anos no mercado, conseguiu se manter no mercado, que às vezes as pessoas falam, nossa, não vai dar certo, não consigo, não sei, tá difícil. Gente, que difícil que nada. Olha, uma empresa com mais de 50 anos, levando a ética aí como prioridade e fazendo um excelente trabalho. Por quê? Porque quando não conhece, quando não entende determinado assunto, vai buscar o conhecimento. E aí traz pessoas que conheça e faz junto e aprende e entrega um excelente trabalho. Acho que isso que faz a diferença, né? Em determinado momento, porque a vida é difícil, né? A gente é feliz porque a gente é feliz, né? Porque a felicidade ela vem de dentro para fora. Então não importa. A felicidade ela não depende da circunstância, gente. A gente faz a nossa você decide todo dia. Todo dia, toda hora. Dia tá? Você olha, você fala, e agora? Vou ser feliz. É isso assim. mesmo. Então, em alguns momentos da empresa, nós tivemos uma pressão muito grande para nós ficarmos mais comerciais. Tá? E aí a empresa iria crescer numa velocidade muito grande. Tá? E meu pai, o sócio, e na época eu tinha entrado como sócia também, depois de muito ralar com ele, que não foi fácil. Aprendeu, né? Que nós vamos contar um pouquinho disso. Vamos chegar lá. Naquele momento a gente teve que tomar uma decisão, tá? Ou vamos ser uma boutique, tá? Então menor e com um serviço focado no que o cliente realmente necessita, tá? Ou vamos ser comerciais. Expandir e ganhar dinheiro, né? Na verdade, porque ganha, tá? Sim. E nós ficamos, então, nesse estilo mais boutique, onde os negócios estão sob rédea curta, a gente conhece, a gente trabalha com cada cliente é muito importante para a gente. Nós temos clientes há mais de 40 anos conosco, tá? É muito legal, né? Porque não é só auditoria, consultoria, assessoria, tudo no nível. Nós não fazemos contabilidade. Sim, pronto. E são empresas grandes, né? Que você acaba atendendo e acaba trazendo um bom resultado. Porque eu falo, nossa profissão ela tem tantas oportunidades. Tem. Eu falo e eu falo mesmo, eu sou apaixonada por tudo isso. Porque eu acho que você pode escolher aonde você quer atuar e sempre que você escolher, faça o seu melhor, da melhor forma possível. Não, e tem lugar para todo mundo. Muito. Nosso mercado bomba. Bomba, tá? Porque
Fala, eu vou abrir um escritório de contabilidade, eu só vou trabalhar com MEI. Ok. Quantos MEI tem? Muito, milhares e milhares. Puxa, você vai trabalhar ali com um Sim. pouquinho, mas vai ganhar no volume. Sim, é isso aí. Não, você é especialista em auditoria de planos de previdência privada. Show! Tá? Vai se especializar, tem mercado. Tem mercado para todo então, mundo. assim, o que você pretende fazer tem mercado. O que não pode existir é falta de estudo. Sim, tem tá? que... Pois é, e ela, tá? Ela é uma defensora aí do desenvolvimento profissional. Pega no pé de todo mundo que está próximo da Ângela, ela fala do estudo, ela fala de buscar conhecimento, ela fala de como é importante isso o tempo todo. E foi uma das coisas que eu aprendi. Porque assim, logo quando eu fiquei próxima dela, e a gente começou logo com as normas contábeis, eu falei, meu Deus do céu, me botaram aqui agora... para ter que estudar esses livros gigantes. E ela falou uma coisa para mim que eu guardei muito no meu pensamento. Olha, se você começar a entender, se você entender sobre isso aqui, isso já vai fazer toda a diferença, porque às vezes a gente não para olhar como que funcionam as normas contábeis para cada segmentação, né? E aí eu comecei a estudar e aí eu ligava, Ângela, e agora que ela sempre pronta. E sabe o que era legal, Ângela? Porque mesmo que você tenha o seu perfil, e por ser professora também, você sempre estava à disposição em ajudar, em mandar aqueles textos gigantes que ela mandava, falava assim, olha, foca nesse ponto, nesse. E isso me ajudou muito a crescer nesse segmento contábil, entender realmente quais são as nossas prerrogativas, o que a gente tem para fazer isso, foi muito incrível. Mas a Ângela, gente, ela também é uma pessoa peralta, bagunceira, corintiana. Opa, nem Nós me somos fala. Você vê que ela veio até de preto e branco, né? Sempre. Porque ela é demais, né? E a Ângela, ela é filha única. Né? Eu também tenho uma Letícia que é filha única e eu queria, Ângela, que você contasse, compartilhasse com o público a sua história um pouquinho, como foi sua infância, sua adolescência, conta para o pessoal, até você chegar aí nesse mundo aí, né, da contabilidade. Não, foi legal, tá? Antes de chegar na contabilidade eu nasci, né? Aí eu acho que o único pai que quando nasceu uma filha, ele falou assim, minha filha vai ser contadora. Eu acho que foi o meu. Porque normalmente... E ainda auditora, nossa. Não, porque assim, eu fui criada para ser um filho, né? E os assuntos de negócios eram assuntos do café da manhã, do almoço, do domingo, tá? Os amigos profissionais do meu pai frequentavam lá em casa. Era diferente de hoje, as pessoas se frequentavam, sabe? Tinham mais conexões pessoais, não tinha tecnologia, mas tinha amizade, tinha... Então, assim, eu conhecia todo mundo, né? E eu fui criada, a gente não tinha dinheiro, não era rico, não era pobre, tá? Existia uma classe média. Sim. Tá? Que realmente era uma classe média. Então, por exemplo, o amiguinho, você não concorria com o amiguinho, porque o que você não tinha, ele também não. Mas você não tem nem eu, então vamos continuar, né? Era tudo normal. A coisa mais bacana que tinha era o lápis de tabuada, tá? Que a mãe comprava um por ano, a gente apontava só até os 5. Isso porque mesmo. a gente só decorava a tabuada até os 5. Então, eu só podia apontar até ali, né? Depois continuava. Mas eu fui criada com muito mimo, com muito amor, com muito carinho, muito levada, tá? Muito faladeira. Muito faladeira igual eu, gente. Igual você. Um auê. Muito desenrolada. Tá? Minha mãe decidida. era uma pessoa muito prática e meu pai era uma pessoa feliz e estudioso. Aí tá? você pegou eu peguei pouquinho de e... cada um, tá? E juntou, porque a parte da minha mãe é de família italiana, é aquela que grita e dá gargalhada, né? E a parte do meu pai é espanhola, é aquela que quando fica brava... O bico vai... Fecha o bico e começa a falar entre os dentes e baixo, tá? Então, aí é que é o perigo, né? A gente foi juntando família sempre muito unida, muito bacana. Estudei sempre em colégio público, tá? Vim de Também, tá vendo? pública. Veio de escola pública. A gente tem muita história aqui do pessoal que veio de escola pública, que estudou e que conseguiu. E como é desafiador, às vezes as pessoas hoje não valorizam, né? Porque você tá ali num ambiente para aprender. Será que você realmente está pronto para se dedicar e aprender? Porque às vezes as pessoas reclamam, mas na verdade elas não estão prontas, elas não querem nem saber de buscar o conhecimento e às vezes culpa o outro, porque é mais fácil, né? É mais fácil. É mais fácil né, falar do que pro assumir outro a que não. responsabilidade. Do que você assumir a sua responsabilidade e Mudou tentar. muito, mas também mudou. Mudaram as pessoas, mudou o ensino.
tá? Sim. Mudou tudo, graças a Deus. Que bom, né? Que bom que nós estamos evoluindo. Eu sou fã de tecnologia, então tudo que falar que avança, ó, eu tô junto. Ela é pra frente, viu, gente? Curto muito. Quando a gente começou a falar de inteligência artificial, lá em 2018, ela já tava, ó, conectada com um monte de coisa já. Ó, é isso. Olha em tal lugar, pega não sei o quê. Você sempre teve essa pegada, lembra? Eu uso diariamente a IA. Você sempre teve essa pegada? Mais sempre, de uma. Né? Sempre teve essa pegada. Eu gosto. E eu Então. falei que eu só vou morrer depois que eu andar, né? Eu tiver o teletransporte. Ai, que Mas beleza. eu tô começando a ficar preocupada, porque já começaram a fazer teletransporte de átomos ainda. Mas, poxa vida, o que somos nós? Então, daqui a pouco eu morro, né? Já vai chegar. E a minha ideia de teletransporte é entrar numa cabine, tá? Tipo um elevador. Aí você coloca as coordenadas Gente, no ela fala isso a Google. vida toda, é verdade. Você coloca as coordenadas no Google, dá um enter, a porta abre e você chegou. Olha que Gente, coisa. que coisa mais normal, tá? Normal. Então, assim, agora eu tô começando a ficar com medo, porque tá acontecendo, né? Você achou que ia demorar muito, agora tá chegando muito rápido. rápido. Demorar, mas a coisa tá indo. Acho que... Ô, Ângeli, quando foi seu primeiro contato dentro da empresa, assim, do seu pai? Você ia desde pequenininha mesmo? Sua mãe também trabalhava com vocês, não? Sua mãe tinha outra minha função? mãe era uma dona de casa. Sim, tá? Linda, loira, de olhos azuis, magnífica. Conheço a foto. Cozinhava muitíssimo bem, esperta, resolvida. Dona de casa. Então, ela fazia a parte principal, né? Que era... Quando eu terminei o antigo, que era ginásio, né? Que a gente fazia... Oitava né? série na nossa época, Oitava né? série, Nossa né? época. Hoje seria a nona, né? O ensino fundamental 2. Né? Quando foi para o ensino fundamental 2, que é... Não, quando foi para o ensino médio, né? Que já era nem lembro mais como é que chama. Que era o colégio, né? Isso, tinha o colégio, técnico e tal. isso. Eu fui fazer curso técnico de contabilidade lá no Ipiranga, que é a minha região, que eu amo e moro lá até hoje, né? Na escola, Colégio Comercial São Carlos do Ipiranga, que era do professor Roberto Colaciopo, né? E meu pai foi ver como é que era o ambiente, porque era à noite, né? Eu tinha 14 anos, né? E a bicha do jeito que era bagunceira, imagina. Aí meu pai foi ver o ambiente, encontrou o professor Colaciopo. O professor Colaciopo me falou que estava indo lá para ver para a filha, a Ângela, estudar. O professor Colaciopo falou assim, se ela for primeira aluna todo ano, eu dou bolsa para ela. Aí você arrebentou, claro. Eu falei, eu quero. Não. Você quer... Ó, a Ângela é desse perfil. Quando você fala pra ela que é um desafio, não fala. Que ela vai pra cima. Se ela falar, o desafio é esse, ela vai pra cima, gente. Eu gosto. Porque ela gosta de desafio, né? Mas eu só encaro os desafios que eu sei que eu consigo dominar, tá? A bicha dominante e fluente. Eu não entro em furada, não. Já foi tempo, imagina. De olhar, Programa de ver. de índio? Ih, já foi. Não, mas a gente chega uma fase da vida também, né, que você fala, poxa, você já passou por algumas coisas. Você fala, não, isso aqui já não me cabe a mais. E isso é importante, é quando a gente já começa a identificar qual é o nosso momento da vida. Você sabe que eu sempre prezei muito pela liberdade, tá? Liberdade de escolher e a responsabilidade de assumir o que escolheu. Tá? Então, a gente tem que fazer escolhas no dia a dia, pequenas escolhas. Sim, todos os dias. Tá? Todos os dias. E assumir essas escolhas. Verdade, você escolhe e assume aquilo que você escolheu. Então, eu prezo muito essa liberdade. Não é liberdade de sair, de fazer, de acontecer, não. É a liberdade de falar não, tá? Para não desorganizar minha vida. Sim. Mas eu adoro um desafio, então eu estou sempre assumindo alguma coisa à frente, tá? E que me obriga a aprender, a estudar, a conhecer novos lugares, novas pessoas. Se conectar, você não tem dificuldade nenhuma com isso, é sempre legal. Ô, Ângela, me fala uma coisa, e aí quando você foi na empresa, quando você começou a trabalhar... Calma, eu entrei no curso técnico de contabilidade, certo? E aí? Aí minha mãe já tinha pirado, porque eu ia estudar à noite. E aí de dia você... E de dia. Aí eu falei, de dia eu vou trabalhar fora, porque eu já lecionava piano, francês e acho que matemática. Desde os 11 anos de idade eu descobri que a mesada que meu pai me dava não dava nem para o cinema do domingo.
porque a gente não tinha dinheiro. Então, aí você começou já... Aí eu falei, opa, eu preciso de dinheiro. E tinha uma moçadinha na própria escola com dificuldade em algumas matérias que eu tirava de letra. Vem cá. Vem cá, vendedora, eu te dou aula. Vendedora. É, vendedora. Eu te dou aula, eu te ensino isso e a mãe pagava, o que eu acho uma loucura, tá? Porque eu fui dos 11 aos 18, mais ou menos, eu formei alunas de piano para conservatório, gente. Gente, é coisa chique, ela é Era muito uma fina, criança. né? Hoje, olhando, eu era uma criança. Mas né? aí você já tinha responsabilidade, né, Ângela? Eu já Você tinha fala. dinheiro, Você era já o que eu tinha, e você precisava. quer, e você fala o quê? Eu preciso de dinheiro, Eu preciso de tenho, dinheiro. eu tenho a minha habilidade, por que não usar a minha habilidade? Ponto, é sobre isso. Foi. Eu estudava piano, né, mais avançado, e eu ensinava o básico, com os livros. E é na isso que técnica. falta hoje, eu acho, com as crianças, com as pessoas que estão se formando e tal, às vezes de gerar essas responsabilidades para que comece mesmo, que entenda que para você poder conseguir as coisas, você precisa trabalhar, que o trabalho vai devolver. E as pessoas, às vezes, não querem, né? Não querem. Mas com 14 anos, quando eu falei isso, minha mãe pirou, tá? Aí saiu uma briga lá em casa, porque minha mãe falava, não, ela é uma criança, onde ela vai trabalhar com 14 anos? E meu pai era, lembra, né? O contador, né? Filho, contador. Por acaso nasceu a Ângela, né? Mas aí, e ele não, me apoiando, mas ele não podia ir contra a minha mãe, né? Era, né? Sim. E assim foi. Aí eu acho que eu enchi tanto meu pai, que ele falou, tudo bem, você vai trabalhar comigo. Não vai dar certo, mas você vai trabalhar comigo. Eu falei, opa, eu vou. Já gostei. Já gostei, eu vou. Eu não sabia nem o que eu ia fazer, não sabia o que era, tá? E foi. Aí o meu chefe era o office boy, tá? Que bom, Foi naquela como eu época tinha, né? comecei, tá? Então, ele de manhã ele separava o serviço. Esse é bom, esse é ruim. Esse é bom, esse é ruim. Adivinha o qual ficava para ele? O bom! Eu sei o que é isso. Hoje ele, o Ebenezer, é um auditor de renome, meu colega legal, de trabalho. que E temos top. amizade até hoje. Ele é um mas é super muito- profissional, mas a gente ria muito, viu? Porque ele realmente me mandava para os piores lugares, os piores Eu horários. passei esses perrengues novinha também. Aí eu fiquei pouco tempo nisso, talvez 6 meses, então, 1 ano, tá? Como office boy, porque nem chamava de office girl, era office boy. E aí uma secretária saiu, a datilógrafa, naquela época tinha secretária. Datilografia, para você que acha que é datilógrafa. difícil É. mexer no computador, ó. Aqui, ó, dupla de datilografia, hein, galera? Pois é, aí saiu a datilógrafa e a secretária virou pro meu pai e falou assim, olha, eu posso trazer a Ângela para dentro? Porque eu tô precisando, eu não tô dando conta. Porque tudo era datilografado, planilhado, a auditoria era pesada o negócio. Meu pai falou, bom, sob sua responsabilidade, ela não é sob minha responsabilidade. É só. Bom, com isso eu aprendi a datilografar, atender telefone, fazer RH, tá? Aí abre um leque assim, né? Trabalhei até o momento em que eu entendi que ali já tinha dado para o nível que meu pai tinha se proposto a me suportar. Porque a gente sempre teve um acordo, eu e ele. Eu sou muito coruja do meu pai, muito fã, apaixonada por ele. E a gente sempre teve um acordo. Trabalho, se discute no trabalho. Família, se trata em casa. Boa. Em raríssimas ocasiões que era necessário falar de trabalho em casa, porque ele levava serviço para casa, né, ele falava, a gente pode abrir uma exceção? Olha que graça, olha gente. Que pessoa. Olha como é importante aquilo que o pai fala e aquilo que o pai orienta. Porque muitas vezes você fala algumas coisas para os seus filhos e você não cumpre aquilo. E lembre-se que é espelho. Olha, nós estamos comentando hoje de uma empresa que tem mais de 50 anos e a Ângela colocou um assunto. Olha, o meu pai perguntava, posso falar disso? Porque ele já tinha dito a palavra que eu falo, tá vendo? Como as palavras tinham poder, né? De uma forma que motivava, porque isso serve de motivação hoje para tantas outras pessoas. Eu acho que vale a pena, sabe? Vale a porque pena. trabalhar com família é muito difícil. Eu você sei, sabe como é complicado. Às vezes a gente Sim. embola um pouco os assuntos. Não pode. Porque a gente precisa ter vida pessoal também. Sim. Mas é importante, porque eu vi aí na sua fala que você falou, teu pai falou, olha, não é sobre a minha responsabilidade, é sobre a responsabilidade de quem ia te ensinar. Então, isso já foi
Importante. Por que que ele estava fazendo? Ele estava te treinando. Porque se ele falasse, vem cá no colinho do papai que eu vou te ensinar do jeito que eu quero, você não ia, de repente, ser essa profissional que você é hoje, com tanto cuidado, com tanto engajamento, porque você passou pelo processo. Foi lá, office boy, foi pra rua, foi fazer coisas que dá trabalho, foi pro arquivo, datilografou. Então, você foi treinada, porque ele poderia falar assim, não, é minha filha, eu vou deixar ela aqui, ó, só do meu lado e não vou deixar ela pôr a mão na massa ou fazer algumas coisas. Isso é importante. E aí eu cheguei num nível que eu falei, bom, aqui já deu, né? Ele não vai... Porque, assim, auditor era homem. Então, é isso que eu ia falar. Mulher era secretária, datilógrafa. Mulher não era auditora. Pois não tinha. Difícil. Aí eu falei, bom, aqui já deu. Eu vou procurar agora algum emprego em contabilidade, porque eu tinha gostado, tá? Eu vou procurar algum emprego. Eu estava fazendo técnico, lembra? Em contabilidade. E fui, tá? E eu consegui um emprego na área fiscal, no escritório contábil. Legal. Tá? Então, eu passei pela área fiscal. Em 6 meses, eu esvaziei era armário na época, Sim. né? De nota para lançar, de coisa para fazer. Armário. Aqueles rolinhos Lança. De nota fiscal, Nossa. Ticket de padaria. Meu Deus, abria aquele saco, saía... Saco, era no saco, que nada. O pessoal não queria nem pôr dentro de uma lote, era era não. Saco de pão mesmo. Era saco de pão. Em 6 meses eu limpei o arquivo, né? E aí já me passaram para o outro departamento. Para ela limpar o outro arquivo, entendeu? Era mais ou menos assim, quando você encontrava alguém muito competente, você já ia fazer, mas é isso que crescia. Porque eu passei por todos os departamentos também. Por isso que eu consegui montar minha empresa, porque eu sei fazer todos os departamentos. Eu aprendi. Eu aprendi. Aí eu passei para contabilidade, o contador na época fazia contabilidade em planilha, e eu tinha aprendido o lançamento, e aquilo foi... Sabe? Aí me destravou a mente, tá? Porque eu não conhecia a teoria, eu não conhecia as normas, eu conhecia a prática da coisa. Isso tinha que bater com isso, por causa disso, por causa daquilo. Aquilo foi me destravando a cabeça, tá? E aí chegou a época do vestibular e falou assim, bom, agora eu tenho que fazer faculdade. Que faculdade eu vou fazer? Contabilidade. Jornalismo. É verdade que eu também fiz jornalismo, é verdade. Fui fazer jornalismo. Porque assim, os filhos, eles querem contrariar a gente, né? Porque é sempre assim, você fala, não, eu vou fazer outra coisa, que agora eu vou descobrir. Beleza, e aí? E aí eu me formei em jornalismo, entrei Verdade. Tá? Na Fundação Casper Libero, né? Faculdade Casper Libero. Que é a top. Que é a top. Entrei, tá? Fiz o curso todo, tenho amizade com os meus colegas até hoje, nós temos amizade no meio jornalístico, assessoria de imprensa e tal. Mantive todo esse pessoal. E terminei o jornalismo, fui trabalhar numa revista, na época, Duas Rodas, Motociclismo. Lembro. Só quem tem um DNA mais Nossa, nós estamos ali, viu, amiga? Já fui trabalhar em jornalismo, mas ali eu percebi que não era para mim, porque era muito vida louca para mim. Eu era mais centrada, eu gostava mais de rotina. Tá? Eu queria namorar, eu não tinha horário para namorar com um jornalista, sabe? Jornalista, eu era foquinha. E contabilidade tem uma rotina mesmo. Então eu gostava mais da coisa organizada. Né? E aí? Aí eu fui fazer contábeis. Uau, é sempre assim, viu? Olha quantas histórias nós pegamos nesse podcast, chama que é show, de sucessores aí que veio e fez não sei o que, aí foi pra contabilidade. Nesse meio tempo, meu pai tinha feito uma joint venture com a firma e não deu certo. E ele tinha passado um tempo e ele saiu. Ele e a máquina de escrever, não tinha mais nada, porque nem os clientes ele tinha, porque tinha um contrato de não concorrência, né, que tem que ser respeitado. E aí, nesse meio termo, eu falei, puxa, olha que bom momento para eu trabalhar com ele, mas eu queria a auditoria, não queria, né, mas não dava ainda. Aí eu falei com ele, pai, eu queria muito trabalhar em auditoria. Ele falou, comigo, né? Você falou, você que é o mestre da auditoria, né? Eu gostei, né? Mas, assim, eu não quero ficar no Só administrativo. tem homem aí, mas eu quero entrar. Então, eu não quero ficar no administrativo, eu quero ir para o técnico. Ele falou, bom, no momento eu não tenho nada, nem administrativo, nem técnico, né? Ele tinha acabado de... Chega junto. Aí ele falou, não, tudo bem, mas você vai ficar no administrativo até conquistar o seu espaço na área técnica. Legal. Se você chegar lá, eu te apoio. Bacana, tudo bem.
E aí foi assim, tá? Eu mudei a minha faculdade, que era de manhã, mudei para noite, né? Fui trabalhar no escritório, que não tinha muito o que fazer. Era uma contabilidade básica e um administrativo bem básico, tá? E quando deu tempo, os clientes foram voltando. Meu pai foi conseguindo novos clientes, foi contratando auditores e tal. E eu falei, opa, agora é minha vez, né? E fui chegando perto, sabe? Sempre chegando perto. Chegou numa hora que eu fazia escondido, que a mulher não podia ser auditora. Tá vendo, gente? Quando a gente fala que as mulheres já conseguiu tantos espaços e às vezes a gente chama, a gente fala, a gente valoriza, as pessoas não acreditam, poxa. Verdade, porque real. é isso, por isso que nós mulheres precisamos ir pra frente, continuar, porque alguém abriu esses caminhos, precisa ser percorrido por nós que tá chegando. O supervisor de auditoria, tá? Ele me deixava fazer o RH. Tá? Mas o sócio do meu pai, na época, não podia saber que eu estava em auditoria, porque mulher não fazia auditoria. Tá? E aí, um determinado momento, eu falei para o meu pai, eu quero ser auditor, eu quero fazer o resto, eu quero fazer auditoria, né? Eu estou estudando, eu estou isso, eu estou aquilo. Aí meu pai falou, bom, por mim tudo bem, agora eu vou conversar com o sócio, porque há uma resistência. Né? E foi o que aconteceu. Rompeu tá? as barreiras. O supervisor me dando apoio, tá? E o sócio do meu pai, na época, falou para ele, mas como ela vai trabalhar em auditoria? Se ela subir numa escada para fazer contagem... Isso é real, tá? Se ela subir numa escada para fazer contagem de estoque, ela vai estar de saia, todo mundo olhando. Aí meu pai se indignou pelo pensamento, mas era o normal. Tá? E ele falou assim, só um minuto, e me chamou. Me chamou na sala em que eles estavam tendo essa tal reunião. Tá? Eu entrei, meu pai olhou para minha cara, olhou para a cara do sócio e falou, não era nada não, pode sair. Era só para mostrar que eu não usava saia. Até hoje eu tenho resistência. Eu sei. Não gosto. A bicha é moleca mesmo. Eu gosto de calça, eu gosto de tênis, né? E aí o sócio, então, como eu não usava saia e que meu pai falou que nunca ninguém subiu numa escada para contar estoque, é o pessoal do cliente, que na época subia, hoje nem isso, né, que a gente só verifica. E aí foi quando meu pai abriu as portas para que eu fosse para a auditoria. E virou uma auditora de sucesso. Não parei mais. Porque aí ela conseguiu o espaço, ela rompeu a barreira de uma mulher ser auditora. Há quanto tempo atrás que você... 40? Há 40 anos atrás, conseguiu romper essa barreira para ser uma mulher auditora. E hoje, uma mulher de sucesso que faz parte das entidades para contribuir, para poder falar. Como foi, Ângela, para você, quando você começou a participar das entidades? Como que foi isso para você? Que você falou, poxa, agora eu estou aqui contribuindo para a nossa classe contábil com o seu conhecimento, com a sua disposição. Como que foi isso para você? Então, eu acho que a gente tem uma inquietação, sabe? A gente ferve por dentro. Ferve, quero estar sempre em movimento. Tanto a gente gosta de dançar, como a gente gosta de trabalhar. Muito louco. É isso mesmo. É isso aí, é o que eu falo. Nós somos intenso em tudo. No trabalho, na amizade, na dança, na conexão. Isso faz toda a diferença. Faz. E eu já estava começando a dar aula em curso técnico de contabilidade. Na sequência, eu já fui ser professora de contabilidade num curso de ciências contábeis. Eu fui a primeira mulher professora de uma matéria técnica. E, na sequência, eu fui chefe do departamento de contabilidade, primeira mulher. Olha, a primeira mulher aí, ó, tá aqui no nosso podcast, hein? A primeira mulher em muita coisa da área contábil. Na sequência, eu fui a primeira mulher coordenadora do curso de ciências contábeis, tá? E aí eu fui convidada até para assumir como diretora da faculdade, né? Aí eu falei, não, calma, aí já não dá mais, porque o meu foco, por isso que eu falo, a gente tem liberdade de tomar, de escolha e de assumir a responsabilidade. Eu adorava lecionar. Mas o meu foco era auditoria, eu queria ser auditora. Nesse meio tempo, o Gui, que é meu amigo, que eu amo de paixão, que eu tenho um respeito, uma amizade, um amor por ele imenso, tá? Ele também é meu mentor, né? Ele estava montando uma chapa para a diretoria do Ibracon, eu já estava
no Ibracon, mas sabe esses cargos suplente da suplente da suplente? Tipo, eu tô aqui, o que você Eu vai tava lá, aqui? é. Foi mais ou menos quando eu entrei, que você falou pra mim que era 4 anos, né? É. Aí eu falei, como assim, Ângela? Não são 2? Que eu tava tão perdida que eu falei, eu achava que era 2 Também anos. me pegaram com isso. Aí você olhou pra mim, não, são 4, e vamos fazer a foto? Eu, claro, tô aqui. E assim foi no Bracon, e eu comecei numa comissão de sindicância, eu era suplente, e eu fui conhecendo as pessoas, aqueles grandes mestres, aquelas pessoas maravilhosas, as pessoas que iniciaram a auditoria no Brasil, como meu pai. Sim. Tá? Porque a auditoria não existia no Brasil, só firmas estrangeiras que mandavam representantes para cá. Tá? Firmas nacionais eram pouquíssimas, né? Que tinha, né? Eram muito poucas. Se eu falar o nome de uma ou outra, eu vou legal, estar né? Porque falhando, depois... mas era Alonso Barreto, Directa, Bolsinhas, Sim, pouquíssimas, tá? As que tinham nacionais. O resto eram E aí você foi presidente da Ibracon. Aí eu fui diretora, tá? E depois eu fui presidente do Ibracon. Presidente da Ibracon, gente. Olha como ela foi rompendo. Ibracon e se tornou, que são de auditores, né? E você lá... E olha, acabou o preconceito, tá? Naquele momento eu fui aceita pelos meus pares. E até escolhida, né? Porque é tão engraçado que o pessoal fala, você vai ser... E assim, é uma coisa muito gostosa. Quando você chega nesse ponto, fala assim, cheguei, tá? Eu sou colega. Sim. Eu não sou mais a mocinha, porque eu era bonitinha, né? Eu era bonitinha. Não, era só a profissional. Não é mais a menininha bonitinha. Se bem que a beleza ajuda, viu? Lógico, porque o que eu falo sempre? Que a estética, a aparência vende. Esquece esse negócio de falar, não, vende sim, você tem que estar sempre pronto e preparado, porque você nunca sabe as oportunidades, lembra? Passa batom. Você falava pra mim? Era isso, gente. Eu chegava lá no CRC e tal, ela falava assim, aí, passa batom, esteja pronto, porque você não sabe, daqui 5 minutos pode ser que alguém chegue aqui, eu te chamo pra alguma coisa, já que você era coordenadora de desenvolvimento profissional. Então, esteja sempre pronto, porque você não sabe qual é a oportunidade, porque homem, pra ficar pronto, eu admiro demais, tá? Tão rápido. Tão rápido, puxa vida, um cabelinho alinhado, uma barba bem cortada ou bem feita, tá aí uma roupinha mais pro social, já tão passou. Lindos, maravilhosos. Nós não, a gente tem que se cabelo, maquiagem. Cabelo, maquiagem, unha, roupa, perfume. Bom, e não é fácil, não, tá? Manter tudo isso. Mas é bom, né? Não é fácil, mas é bom demais ser mulher, né? Passar um batonzinho, uma maquiagem, arrumar cabelo, isso é tão gostoso. Eu acho que é sempre bom você estar bem consigo mesma e na hora que você chega no ambiente, você fala assim, ai, que legal, né? Tô aqui, vê um monte de mulherada. A primeira pessoa que você tem que amar é a si mesma. Se olha e fala assim, ó, sou top. É sobre isso. E depois o amor é tão bonito que ele se multiplica. Sim. Tá? Aí você vai criando. E tem pra todo mundo. Eu tô casada há 30 e tralala anos. Eu tô com um filho já de quase lindo, 21. Gente. Um beijo pro nosso querido aqui, Katia Rô, é apaixonada. Porque eles vão crescendo, né? Vão ficando adolescentes, já viu, né? E tá um homem lindo, 1,90 m, maravilhoso, esbelto. Aí eles olham assim pra gente, né? Porque a gente quer fazer barulho, eles olham com aquela carinha assim, né? De quem? Não fica, né? Porque a gente quer pegar, quer apertar, quer nos olhos. Não pode, olha assim, não pode demais, que viraram homem, gente. Fazer o quê? É um beijo discreto e um abraço assim. Muito. De leve. Mas é gostoso, porque você conseguiu, Ângela, conciliar família, trabalho, entidades. E pergunta se eu quase pirei. Mas você tá sempre animada, todo sempre dia. Pronta. Nós passamos juntas aí o desafio da pandemia, de ter que fazer aquelas coisas tudo online. A gente que não tinha o hábito disso, a gente teve que aprender. E você ali, ó, todo dia trabalhando, todo dia colocando conteúdo. Depois da pandemia, que a gente colocou o CRCSP no ar. Sim, de um dia para o outro. Tá? Nós tivemos que criar o que hoje é normal. Tá? E foi muito louco, porque estava todo mundo, cada um trancado na sua casa, e nós tivemos que criar aquilo e fazer acontecer, né? Não podia deixar. Você sabe que eu senti, depois disso tudo, eu senti uma overdose de exposição, tá? Que quando eu saí do ZRC, eu precisei me recolher um pouco. Ela ficou, e a gente fica no pé dela, porque a gente fica assim, Ângela, cadê você? Ela fala, me deixa, eu tô aqui, porque, olha, ela contribuiu mesmo muito tempo, contribuiu da melhor forma possível, entregando sempre o seu melhor. Foi desafiador, sim, ela pegava no pé de todo mundo, mandava mensagem, agora entra você, ai, meu Deus, entra você. A gente saía e a gente se dedicou
Foi. em pró da Fez nossa dar classe, certo. fez dar certo. É tão gostoso, é tão E gratificante. hoje, tá, a maior vitrine que nós temos, tá, e isso é educação. Tá? A gente está falando de educação profissional continuada, Sim, tá, que sim. nós levamos para o ar e que não acabou. Não, Pelo tá contrário, deu certo e tem mais é que continuar, porque isso é liberdade, permite que você escolha o horário em que você pode. Sim. A gente hoje está com a nossa liberdade Aprender. geográfica, então, quando a pessoa não quer... Eu falo que às vezes as pessoas não querem procurar trabalho porque tem medo de achar. Porque é possível. Isso minha avó falava pra mim. E eu tenho alguma... minha avó falava isso. As pessoas não procuram trabalho porque tem medo de achar, gente. Porque trabalho tem. As pessoas não procuram com medo de achar. E é verdade. E é verdade isso. Porque hoje você tem liberdade geográfica, você tem muita coisa pra fazer. E é tão, tão legal a gente poder compartilhar hoje um podcast, compartilhando um pouco a sua história, falando desses desafios que você teve, daquilo que você rompeu. E hoje está aí uma mulher incrível, continua dentro das entidades, contribuindo, faz parte da Academia Paulista e está sempre atenta a todo o movimento da área contábil e também da sua vida pessoal, com seu esposo, com seu filho. E a gata. E a gata, que agora arrumou uma gata. Não, quem arrumou foi meu filho. Lá, e traz para dentro de casa. Meu filho resolveu adotar uma gata e a namorada dele é a irmã da gata. Poxa, aí pronto, aí ferrou com tudo. Ganhamos gatos. Mas, Ângela, já acabou, né? Você acredita? Que é tão rápido. Tão bom, né? E é tão bom bater papo. Mas olha, a gente vai ter novidades aí que a gente vai contar. Até o final do ano vai sair novidades. E a galera que tá fazendo parte desse Chama Que É Show vai ser convidada e vai ser muito legal. E eu queria, Ângela, que você mandasse um recado para os nossos seguidores sobre você. Algum recado aí para a turma, um insight para essas pessoas. Pra gente poder finalizar nosso podcast, né? Poxa Manda lá, vida. ó. Aqui, ó. Recado? Manda um recado pra galera. Aí é difícil mandar recado, né? Vocês já viram a minha vida, né? Que eu não deu tempo nem de falar da parte da dança. De tudo, tá? um monte de coisa. Tem muita coisa. Mas assim, ó, estude, tá? E seja feliz. Tá? Se você estiver trabalhando em alguma coisa que você não está feliz, saia, mude. Tá? Encontre o seu espaço, porque a partir do momento que não é fácil, mas a partir do momento que você identificar, eu gosto disso, dali você pula para sempre coisas mais gostosas e prazerosas. Isso é ser feliz. E isso te traz sucesso na carreira, na profissão, né? E na vida. Gente, essa é a Ângela Alonso, uma mulher incrível, muito bom ouvir um pouquinho dessa história, saber o quanto que você fez diferença e transformou vidas de muitas pessoas. Então, que esse podcast, que as pessoas venham assistir e ouvir isso, porque às vezes a pessoa não conhece ali a história mesmo, acha que foi tudo muito fácil, que foi tudo muito aconteceu, né? Estreou. E não foi nada disso, Ângela. Cheguei, não foi nada disso. E é sempre um prazer receber você. E eu quero dizer que é sempre bom estar perto de você. Eu tenho certeza que ela fica assim meio sumidinha, mas quando a gente manda uma mensagem ali a socorro, ela faz, tô aqui. E isso é o que move a gente, saber que nós temos pessoas que a gente pode compartilhar, que a gente pode contar e tá sempre ali pronta para nos ajudar. Eu fico muito feliz em saber que hoje eu tenho esse podcast, que você me impulsionou naquele dia e eu acreditei e eu segui aquilo que ela me falou. E hoje estamos aqui no Chama Que É Show! Maravilhosa! E aí, vem comigo, fala a sua rede social pra galera. Quem é Ângela Alonso para te achar? Se alguém quiser encontrar a Ângela, aonde te encontra? Manda. Em todas as redes. Fala aí, Ângela Z. Alonso. Ângela Z. Alonso. E eu sou Rosângela Costa. Só me procurar lá, curtir, compartilhe essa história que vale ouro, porque chama que é, show! Chama que é show! Deu, Rafa?